Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado por todos estarem presentes, bastante pessoas. Opa, meu microfone está mudo? Não, né? Não, estamos te ouvindo. Pode ir. Ah, legal. Aqui só está avisando, só, mas não está. Que bom. É, Bom, e hoje esse tema é super importante, é um tema que eu sou suspeito de falar. Todos aí que já me conhecem da Quest, o Eric já me conhece há tanto tempo aí, a gente não vai ficar falando sobre isso, porque senão todo mundo descobre nossa, nossa Sobre a idade. idade, né? Mas eu sou um super fã desse tema, porque ele é um tema que hoje está muito mais relevante até do que nos últimos anos, mas é um tema muito importante que poucas pessoas deram atenção. Mas hoje, eu acredito que a maioria já vê com outros olhos esse assunto. E nós vamos falar sobre segurança e auditoria. Eu vou apresentar para vocês aqui uma solução. Essa solução, ela realmente é uma, que eu também sou suspeito de falar, é uma das soluções que eu mais gosto na Quest, assim, são várias, eu trabalho com várias, mas essa aqui, eu sou o fã número um, todo dia eu tenho alguma coisa em relação a essa solução, e ela tem aí uma função importante hoje para a gente, né? Mas antes de eu mostrar, falar dessa solução, falar o porquê, né? A Quest tem diversas soluções, né? O tema hoje é auditoria. É o que a gente vai falar. E a gente sempre coloca, por que eu preciso de auditoria? Parece ser simples essa pergunta e também parece ser simples a resposta hoje. Mas muitas pessoas e muitas empresas acabaram não aplicando ou não tendo um sistema de auditoria. Às vezes até tem. E eu ajudei muitas empresas a fazerem, nos meus anos passados de serviços, de implementação e um trabalho mais direto em campo, a fazer auditoria, mesmo que nativa. A auditoria nativa, ela também ajuda. São poucos, tá? São poucos os que realmente implementaram no passado e que conseguem se manter seguindo com esse tipo de auditoria. Eu vou mostrar o porquê. Bom, eu vou responder essa pergunta aqui de diversas maneiras durante essa apresentação, tá? A primeira, preocupação com questões relacionadas à segurança. A gente incrível aqui, há poucos minutos antes de começar esse webinar, pouquíssimos minutos, antes até de acabar a energia aqui, que eu mandei uma mensagem para o Hélio, falei, Hélio, estou sem internet. Eu estava participando de uma prova de conceito para uma empresa na América Latina, não é no Brasil, e que durante a apresentação foi detectado, muito possivelmente, um tipo de ataque chamado ataque de movimentação lateral. E esse ataque de movimentação lateral é mais ou menos uma ideia do que o ransomware faz, né? O ransomware, ele faz uso dos sistemas e ele se espalha lateralmente, né? Atacando toda a nossa empresa. Lá era um tipo de ataque que estava acontecendo dentro de um domínio, e foi detectado durante a apresentação da ferramenta, e é essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Claro que eu fico todo... não é que eu fico feliz com o ataque, mas é que eu gostaria de poder compartilhar para demonstrar todo o poder, mas eu não posso porque havia dados lá, dados pessoais lá e dados confidenciais. Mas olha só, o ransomware é um problema. Eu acho que todo mundo conhece pelo menos alguém que já teve uma situação com ransomware. Segundo, a maioria das empresas possui Active Directory. É muito, mas muito raro uma empresa que não tenha, né, uma base de infraestrutura. O Active Directory é, como a gente costuma dizer, né, é a fundação de uma infraestrutura de rede Microsoft. Sem ele seria muito difícil. E as contas no Active Directory, independente se elas são on-premise ou na cloud hoje, fazendo uma contabilidade geral aí, né, tipo
a Microsoft nos traz, que é 1,2 milhão de contas do Azure AD comprometida a cada mês. E existe um valor muito alto também para as contas que são on-premise, mas é muito mais difícil de mensurar. Não tem como a gente fugir do Teams. Ali foi traduzido como equipes, né? Mas é o Teams, 75 milhões de usuários crescendo a cada dia. Isso aí foi antes, né, dessa situação atual que nós estamos. Então, é certeza que a gente tem muito mais, um volume muito maior hoje. A gente não vive mais sem o Teams. E uma questão muito importante também, que são as migrações e aquisições que acontecem. E eu vou usar alguns termos aqui, pessoal, vocês podem colocar depois no chat ou me procurar, tá? Quem não me conhece, talvez eu não tenha me apresentado, mas eu sou um entusiasta da área de security também, sou aqui na Quest já um consultor há muitos anos, voltado a essa área de security. Então, eu uso alguns termos e vocês podem depois me procurar, colocar aí no chat, a gente vai tratando desses assuntos, né? Então, existe uma coisa que a gente usa, um termo que nós usamos, que se chama due diligence. Existem dois termos, na realidade, né? Que é o do care, que é ter o cuidado, né? E o due diligence, que é fazer o trabalho, que é o trabalho de poder fazer a lição de casa em relação à segurança da informação. Então, quando a gente fala de due diligence, e eu vou falar bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em alta hoje, é uma tarefa importante quando você faz esse trabalho, né? Eu vou falar agora o trabalho de casa, de questões de tomar ações necessárias em controles de segurança. Isso é fazer o due diligence, isso é você pesquisar, entender. Isso que vocês estão fazendo hoje, né? Essa participação, documente essa participação, né? Nesse evento, porque ela faz parte do que a gente chama de due diligence. Ela faz parte do trabalho de vocês em buscar informação e conhecimento para aplicar no ambiente de vocês uma metodologia de proteção. Isso vai ajudar vocês em um tema que eu vou citar mais adiante. É muito legal. Ok. Bom, a gente nunca para, né? Hoje a Quest, ela tem um lema, tá aí o lema pequenininho no canto inferior à direita, Where Next Meets Now, né? A gente sempre está fazendo alguma coisa e no futuro a gente precisa de algo que é uma decisão que nós tomamos hoje, tá? E todos os próximos desafios podem ter muitas consequências. Seja lá qual for e não é só desafio da Microsoft, né? O seu desafio. Porque quando a gente fala do desafio da Microsoft aqui, é porque nós estamos tratando de tecnologias Microsoft, tá? Mas, assim, custos excessivos, imprevisíveis, tempos de inatividade, falhas de conformidade, multas, danos à reputação, tudo isso está relacionado à questão de segurança dentro desse tema que nós estamos falando, que tem tudo isso aí envolvido, né? Custo, inatividade. Ó, só de eu falar de ransomware, eu já fico preocupado aí, tá? Vamos atualizar. Hoje vamos rever os backups, tá? Depois que terminar aqui o webinar, não agora. Falhas de conformidade, eu vou tratar desse assunto. Eu acho que o pior hoje, que é o dano à reputação, tá? Existe aí uma turminha de olho, né? E hoje com a internet é muito fácil isso acontecer, principalmente no âmbito de vazamento de dados, tá? E por que tudo isso a gente tem um grande desafio, e por que a auditoria é muito importante? Porque hoje a gente tem aí uma lei que está em vigor. Eu vou falar bastante dessa lei mais adiante. Bastante não, vou falar um pouco. Eu prometo que eu vou fazer uma apresentação bem mais rápida. Bom, a LGPD, eu espero que todos que estejam aí participando já estejam cientes da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai cobrar bastante, principalmente, né, na questão de segurança. A privacidade, a proteção dos dados, né, quando a gente trata dados, né, e pensando em segurança da informação, a gente tem que pensar na confidencialidade,
na integridade e na disponibilidade. E é disso que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados, e é disso que se trata o tema dessa nossa apresentação. Então, mais uma vez, obrigado aí ao time da IAMT por proporcionar, né, esse evento onde a gente pode compartilhar algo tão importante, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, tá? Então, é isso aí. Para a gente garantir aí o respeito à privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor. Mas sempre tem alguém por trás querendo fazer ao contrário, né? A gente sempre está tentando proteger, fazer o melhor, investir, né? Para garantir aí falar uma palavra difícil aqui, a inviolabilidade dos dados, né? Mas sempre existem aí pessoas mal intencionadas que estão por trás das violações. E aí a gente tem aí 3 atores, chamamos de atores. De todas as violações que acontecem, 25% são dos insiders. Insiders são pessoas que, às vezes, até sem querer... eu não acabei de falar de uma prova de conceito que estava acontecendo e que, naquele momento, a gente detectou que estava em curso um ataque. Talvez aquele ataque possa estar acontecendo por causa de um insider, é alguém de dentro da companhia, que, às vezes, até sem querer, comprometeu o sistema. Por quê? Porque o usuário, ele precisa ser treinado e ele é realmente um vetor muito importante em relação à segurança. Porque ele tem a tendência de clicar. Hoje a gente fala, Covid, alguma notícia, e a pessoa clica para ver, né? Ela vai pela motivação daquilo lá que tem uma emoção muito grande. Ela pode abrir um e-mail, pode clicar no link, pode executar, né, alguma aplicação indevida, e isso seriam os insiders. Muito difícil de controlar, por quê? Porque é um usuário legal do sistema. Eu, por exemplo, na Quest, eu tenho acesso à Quest, eu tenho login da Quest, eu vejo os servidores, né? Eu não sou uma pessoa má, mas eu posso, sem querer, plugar um USB aqui que possui algum malware. E, sem querer, eu posso acabar causando um dano. Depois, 18%, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, State Affiliated Actors. São esses 18% aí, é um ataque meio de uma guerra cibernética que pode acontecer. Mas o Brasil até tem aí os seus pontinhos nessa guerra cibernética, mas ela acontece aí entre nações, né? Então, Estados Unidos, China, Rússia, né? Esses são os três principais, as 3 principais nações onde possui realmente pessoas que trabalham focado em ataques cibernéticos, em uma guerra real, tá? A ideia aí talvez parar sistemas. Então, se você trabalha numa empresa que contém informações privilegiadas, informações confidenciais que auxiliam aí a nação, talvez você esteja sob os olhos desses atores. Espero que não. 51% são os hackers, são os criminosos, e às vezes eles fazem isso com qual intenção? Às vezes é só a intenção realmente de danificar, às vezes eles podem ser contratados para fazer ataques. Então a gente tem esses 3 atores. Eu acho que dos mais perigosos, eu vou deixar aí vocês aí para até também colaborarem aí no chat, mas eu acho que os insiders são os mais perigosos. O que vocês acham? Não sei, eu tenho medo de pessoas que têm um acesso já, às vezes, privilegiado dentro da empresa e a gente não sabe. É um dos maiores perigos, eu não sei, vocês podem ajudar. Então, a gente viu aí, ó, hacking é 62% dos processos de violação. O hacking, aquele cara que fala assim, poxa, eu vou olhar aquela empresa XYZ e vou atacar aquela empresa. Bom, faz parte do hacking a engenharia social. Mas engenharia social, às vezes, a gente pode cair até sem um ataque direcionado, né? Pode ser um spam. Olha, faleceu uma pessoa agora do meio artístico, uma pessoa do meio
esportivo, a pessoa gosta, ela clica, e aquilo pode criar também uma violação, né? Pode causar uma violação. Malwares está atrelado à engenharia social também. Malware não para, todo dia a gente tem um novo malware, né? Agora, o pior de tudo, o pior de todos, são senhas roubadas ou senhas fracas. Sabe aquela senha que tem uma data de aniversário, que ela começa com uma letra maiúscula, depois tem alguma coisa lá no meio, depois tem algum número. Se eu comecei a falar, é só senha assim, já está na hora de mudar, hein? Né? Mas senhas fracas e senhas roubadas. E olha só o que tem de empresa que já teve seus dados violados, né? A gente sempre, eu sempre vejo aqui no meu e-mail, principalmente, né? Às vezes eu acabo recebendo notificação. Olha, houve um vazamento da empresa X e seu e-mail estava lá no meio. Então, ou seja, uma das minhas senhas, elas vazaram. Eu sempre compartilho um site que ele chama Have I Been Pwned. Eu vou compartilhar com vocês. Ele é muito importante. Esse site, Have I Been Pwned, e olha só a quantidade de contas que foram vazadas. Será que a minha conta vazou? Será que se eu venho aqui e coloco o meu e-mail, danieldonda@gmail.com, vazou? Ele pode ter vazado aqui em várias contas, por exemplo, no MySpace, no LinkedIn, né, em vários. Eu vou clicar aqui, se ficar vermelho, ficou vermelho. É um problema sério. É um problema super sério. Vazou em vários sites que eu utilizei aqui ao longo dos anos, tá? Por isso que é importante a gente modificar a nossa senha com muita frequência e ter uma senha complexa, tá? Uma senha diferente. Não sei se todos já conheciam esse site. Ele é bem importante, ele é bem interessante. Eu também concordo aí, pessoal, que os insiders eu acho que são os mais perigosos. Todos estão aí? Me dá um alô ali no chat, quero saber se todos me ouvem. Ok. Eu tenho um hacker, que é um vizinho aqui do lado, que toda vez que eu faço uma apresentação, o ataque dele é usar uma furadeira. Mas tudo bem. Vamos seguir. Eu acho que tá tranquilo. Não sei se atrapalhar, vocês me avisem. Eu dou um jeitinho de fazer algo diferente, não sei. Bom, quando acontecem esses vazamentos, o ataque, quando for realmente efetivo, e isso for em público, eu acho que um dos maiores problemas que podem acontecer são dois problemas que vocês estão vendo nessa telinha. O primeiro, a exposição da empresa em relação ao público. Eu mesmo eu tinha um cadastro numa empresa brasileira e eu era um cliente dessa empresa e eu parei de comprar nela depois que houve os vazamentos. Eu fico com medo, tá? Eu fico com muito medo. E o outro caso o ator da ameaça, ator agora a gente sabe que pode ser um hacker, né? Estava presente na rede por mais de 5 meses. Isso é um tipo de ataque que é muito comum. Esse tipo de ataque ele pode acontecer em muitas empresas. Às vezes, elas têm esse ataque em curso e elas não estão sabendo que esse ataque está acontecendo. Esse ataque se chama ATP, que é APT, Advanced Persistent Threat. Esse ataque geralmente ele é plantado numa máquina e isso vai acontecer nessa máquina ser o ponto de referência para ele se espalhar por outras, fazer a movimentação lateral e plantar backdoor, né? Esse é um ataque muito comum. Os state hackers, né, aquele que a gente viu que tem a ver com nações, eles fazem muito disso de plantar, né, esse tipo de
de backdoor para tentar voltar depois. Bom, beleza. Eu falei então aqui de como acontecem as violações, quem está por trás das violações, né? E um problema muito sério. E aí, como que a gente pode nos proteger? Bom, a gente pode se proteger fazendo o que a gente chama de defesa em profundidade. Então, eu tenho que ter firewall, eu tenho que ter antivírus, eu tenho que ter a educação dos usuários, é a parte mais difícil, né? Eu tenho que implementar soluções dentro da nossa empresa. E outra coisa, eu tenho que olhar para dentro da empresa, eu tenho que saber o que eu tenho, fazer um inventário, né? Olhar para dentro da empresa e monitorar. É aí que entra a auditoria. A auditoria é muito importante. Mas a auditoria nativa, ela dá um trabalho para a gente. Por quê? Primeiro que quem já habilitou a auditoria do próprio Windows sabe o quanto que ela é um pouquinho desafiadora, né? Primeiro, muito difícil da gente ter uma visão daquilo que está acontecendo. Os logs ficam espalhados. A gente não tem 1, 2 servidores. Temos dezenas, centenas de servidores, milhares de estações, né? Fica muito difícil de você fazer uma busca, tá? E a notificação, como que você sabe o que está acontecendo? Você tem lá 1 milhão de eventos, como que você vai procurar, você desconfia do nada que alguma coisa pode acontecer? É muito difícil, tá? É um desafio muito, muito grande. Mas eu tenho que ter auditoria. Por quê? Olha só, toda empresa que eu vou, todo lugar que eu vou, aqui no prédio onde eu moro, desde a hora que eu entro até o elevador, onde eu vou, tem uma câmera monitorando tudo. Aí por que que eu não tenho uma câmera monitorando os meus usuários, né? Não o usuário em si, mas o que eles fazem no meu servidor, o meu controlador de domínio. Porque eu preciso saber quem que fez tal ação, aonde que essa ação foi feita, né? Qual objeto que foi alterado. Quando que foi alterado? De qual workstation? Então, olha só, eu estava agora nesse evento, que era uma reunião, que eles falaram, olha, tem um ataque em andamento, aí olha só. A primeira coisa que ele olhou mas aonde que é que está acontecendo isso? Foi lá no seu controlador de domínio. Ué, mas quem que está fazendo? Essas foram as perguntas da pessoa na surpresa de descobrir que um ataque estava em curso. E a ideia da auditoria é para ela nos auxiliar em relação à segurança, certo? É igual uma câmera real, de eu colocar uma câmera para monitorar um ambiente. Eu quero ter aquilo em tempo real, eu quero poder ter aquela informação para eu tomar ações proativas, tá? Aí eu vou seguindo aqui na apresentação, porque eu quero mostrar um pouco de como o Change Auto pode nos ajudar, para vocês terem uma visibilidade do que ele traz. Então, olha só, eu tenho aqui algumas telinhas. Eu coloquei essas telinhas porque depois começou a cair a internet aqui, os meus servers estão tudo remoto, já deve ter tudo desligado aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é uma visão, né? Então, a ideia eu ter uma visibilidade imediata para eu saber o que acontece em tempo real, né? Nesse meu exemplo aqui, é um exemplo super simples, é o meu ambiente de laboratório, mas eu consigo aqui ter visibilidade de bloqueios de conta, aí eu consigo saber, por exemplo, qual é o nome da estação, ou IP de origem daquilo que está acontecendo. Eu nunca esqueço que eu acessava uma máquina daqui, via VPN na Quest, e ela mostrava o nome da minha máquina que estava antes da VPN, que de lá eu acessava uma outra para acessar um servidor. Então, é muito interessante a forma como a gente consegue capturar. Tá? Aqui a gente começa a ter uma visibilidade, por exemplo, a um usuário que mudou a senha com uma grande rapidez aqui, né? Em pouco tempo eu mudei a minha senha um monte de vezes. Então, eu posso planejar de receber alertas inteligentes para quando isso acontece. Se a mesma conta mudou a senha várias vezes, né, ou vários usuários mudando a sua senha, por que que isso está acontecendo? Né? É um indício, né, de algo que não é muito comum acontecer.
O problema, qual é o maior problema hoje? É porque, lembra dos insiders que eu falei no começo? Um insider pode fazer isso, e isso não é um problema em si, porque, tecnicamente, eu posso mudar minha senha se eu não definir uma política quantas vezes eu quiser. E se você não observar isso, isso não vai gerar nenhum barulho, não vai gerar um erro, não vai gerar nada. Né? Se a gente não monitora, eu nunca vou saber que alguém foi lá e mudou a senha do administrador ou colocou alguém num grupo. Né? Nunca vou saber, e isso pode ser uma tarefa diária, do dia a dia. Se eu não monitoro, eu não vou saber se está errado ou se está certo. Outro ponto interessante é a questão de regulamentação. E eu vou colocar aqui o porquê que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, pode ser auxiliada aí nessa questão aí de conformidade dentro da empresa de vocês com uma ferramenta como o Change Auditor. Notem que do lado esquerdo já existem algumas, ele não vem com a LGPD já pré-determinado, pré-criado, mas ele vem com a GDPR já criada e ela é muito similar e a gente pode usar como exemplo e gerar os nossos relatórios. O que vocês estão vendo do lado esquerdo é uma tela onde tem as buscas. Que buscas? Olha, eu quero saber tudo do Azure Active Directory, eu quero saber tudo que acontece em relação a atividades de logon. Quero saber todos os grupos que foram alterados nos últimos 7 dias. Quero saber todas as pessoas que modificaram arquivos no file server. Já pensaram em ter essas respostas, né? É isso que faz o Change Auditor. Eu vou dar um duplo clique e ele vai abrir uma nova aba aqui com as respostas do que eu estou procurando. Tá? Então, aqui, por exemplo, GDPR, ele tem aqui relatórios pré-determinados, são buscas que geram relatórios. Olha aqui, por exemplo, uma busca legal, né? Então, eu quero saber tudo que a usuária X anda fazendo na minha rede. Buscar por usuário, buscar por servidor, buscar por pasta, eu posso fazer esse tipo de busca. E aqui eu deveria ter colocado tudo bonitinho lá, né? Tipo, cidade, Nova York, ó, o endereço, né? Mas eu sei quais grupos ela faz parte. Aqui, atrás aqui dessa telinha que eu estou vendo informação da usuária, se eu prestar atenção, ó, ele está respondendo aquelas perguntas que eu falei no começo, que é quem? Aí está o nome da pessoa, Rachel Green. Aonde? Lá no servidor XYZ. O quê? Na pasta do RH foi criada uma nova pasta e ela renomeou essa pasta aqui. É isso que ela está fazendo. Ó. Ela renomeou de new folder, né? Quando a gente cria uma nova pasta, renomeou para E2.RH entrevistas. E ela fez isso com sucesso. Quando? No dia 7, dia 2/7 de 2019, às 7 horas da noite. Tá? Eu tenho todas essas informações. Tudo isso pode virar um relatório, tá, pessoal? Aqui é mais para eu ver, para eu analisar, para eu fazer uma investigação. Uma coisa muito... Oi. Antes de você entrar na parte do SQL, tem 2 perguntas aqui, acho que é legal a gente já responder. Antes que caia a internet, vamos lá. A pergunta do Daniel, perguntando se a gente pode definir o Change Auditor como um SIEM, SIEM, e o Paulo está perguntando se no Cloud Security no Microsoft 365 tem alguma coisa similar com isso para efeito de comparação, né? Mais ou menos, não vai muito auxiliar, não, em relação a isso. Tanto é que a Quest se integrou com o Office 365, para quê? Para a gente colocar tudo junto, num pacote também, para poder ter a visibilidade do que acontece lá no Microsoft 365, tá? Porque tudo está muito distribuído também, né? Mas ele não se estenderia para o on-premise, nesse caso, tá? Eu teria só o que tem na cloud. Já o Change Author não é um CIEM, né? Mas ele foi criado para se integrar com os principais CIEMs do mercado, né? Tanto é que a maioria dos nossos clientes que possuem também utilizam ele como CIEM, mas ele como CIEM, ele junto com os principais CIEMs que existem, mas ele não é, ele é a auditoria mesmo, né? O que é muito diferente que o CIEM ele não teria essa função de
habilitar, ele tem a função de consolidar. O que a gente tem aqui é uma funcionalidade, né, de ter registros de eventos, e notem, esses eventos, por exemplo, aqui, eventos de sistema de arquivo. Apagou um arquivo, renomeou um arquivo, excluiu, moveu. Básico lá, que a gente vê em arquivo. Apesar de o Windows ter, isso é muito complicado de habilitar, nós não estamos usando os eventos do Windows, tá? O que a gente está fazendo? A gente usa os eventos do próprio Change Author. E os eventos do Windows continuam a gerar, e você pode também habilitar. Por quê? Porque um CIEM vai pegar tudo e vai correlacionar essas informações para gerar aí uma linha do tempo, um timeline. E aqui a gente tem também um timeline, uma linha do tempo, ele deixa de um jeito bem legal. É bem interessante, eu gosto bastante também. Bom, acho que respondeu, né? Eu espero que tenha respondido. Creio que sim. Qualquer coisa, o chat está disponível. É isso aí. É isso aí. Olha que interessante aqui do Change Auditor, eu fiz algo aqui, inclusive depois eu descobri que eu tenho que mudar algumas coisas aqui, tá? Que já me falaram que eu não deveria ter usado esses termos. Mas eu criei uma base de dados aqui bem simples, né? E hoje a gente precisa muito gerar relatórios para auditoria e passar para outras, para auditores, para terceiros. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso sair por aí compartilhando tudo agora, né? A gente tem que seguir o que diz a lei. E eu posso, então, definir aqui que certas propriedades, né? Aqui nesse exemplo até está tranquilo, no outro que está errado, mas certas propriedades a gente pode ocultar. Então, olha só, eu ocultei, por exemplo, o CPF, o RG, deixei o nome e o sobrenome, mas eu acabei modificando aqui alguns registros para que ele não mostre. E olha que tipo de evento legal, né? Foi adicionado dados, né, numa tabela. Não tinha nada e foi cadastrado lá, ó, Isaac Newton, lá, 84 anos, da Inglaterra, foi cadastrado. Né? Eu consigo saber quem está cadastrando, quem está removendo, que é usuários lá para o SQL. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco que a gente vai muito além, né, daquela auditoria básica que a gente pode ter, simplesmente básica, né, que a gente às vezes nem tem, mas que a gente deveria ter, que é a auditoria do AD, a auditoria do file server e até a auditoria em ambientes híbridos. Lembra que eu falei, ó, por exemplo, eu tenho aqui um usuário, vocês viram que os usuários do meu ambiente são todos bem legais, né? Aqui eu tenho o Alan Turing, e olha só, ele tem aqui até o nome de usuário dele para a cloud, que sem mudar aqui o PN, né, ambiente de teste. Olha lá, Microsoft MCSE Solution Cloud.microsoft.com é o Alan Turing, mas on-premise ele se chama Alan.Turing, que é o Alan Turing. Então, olha só, eu já comecei a fazer, né, uma relação de informações entre cloud e on-premise, né? Então, eu vi que ele fez um upload, e olha aqui como ele deixa bonitinho e fácil de ver, né? Quando, quem, o que, qual foi o item, qual foi a origem, qual foi a operação, tudo que ele acabou executando entre o seu ambiente on-premise e a cloud. Tá? Ele subiu aqui alguma coisa para o OneDrive. Muito interessante isso. E simples. E olha só, já respondendo aquela pergunta de uma maneira mais legal, né? Agora, a Quest, o que ela fez, né? Parece, às vezes, que a Quest ela é uma concorrente da Microsoft, né, gente? Mas não é, tá? Muito pelo contrário, nós somos grandes parceiros e trabalhamos juntos. E aqui é uma questão dessa de parceria, tá? Mas uma parceria que a Quest lá olha e fala, pô, a Microsoft é muito boa, a Microsoft inventou isso, é demais. Mas como eu posso melhorar? Então, isso é o que faz a Quest. E é isso que vocês estão vendo nessa tela. Então, por exemplo, eu tenho lá o Office 365 hoje. Eu tenho o Azure Active Directory. Eu tenho os eventos que lá acontecem. Mas eu tenho os eventos que acontecem no meu ambiente on-premise também. Como que eu posso melhorar a visibilidade e juntar tudo de uma maneira bem mais importante, bem mais legal? Ela criou o On Demand Audit.
que se integra com essa ferramenta que eu estou falando. Isso aqui é uma ferramenta SaaS, está lá no Azure, né? Você pode fazer uma subscrição e você começa a ter a visibilidade do que está acontecendo, ó. Você aumenta o limite, você pode ter aqui até 10 anos para manter as informações lá na cloud de eventos que estão acontecendo. Isso é super importante para manter a conformidade, pessoal, super, né? E é simples, tá? Ela simplificou, ela deixou fácil de eu ver tudo que está acontecendo. Essa é a ideia, tá? Então, já responde um pouquinho lá do que... Tem algo similar lá na cloud da Microsoft? Tem. O que a gente fez? Pegamos aquilo e juntamos tudo para deixar algo bem mais completo e mais fácil. Num painel único, né? Painel único. Pessoal, então assim, eu apresentei a ferramenta. Eu vou falar o porquê agora ela é importante para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem? Todo mundo já está em conformidade aí com a Lei Geral de Proteção de Dados? Quem estiver aí no chat, eu estou de olho. Quem já começou a trabalhar, quem já começou a fazer aí as suas tarefas de casa, já está, olha lá. Sim, tem bastante gente. Afinal de contas, ela já tá rolando, né? Já está rolando. Bom, a LGPD, ela não exige que você faça de imediato, tá? Mas você pode ser aí solicitado a apresentar um documento, e aí sim vai ser uma exigência legal. Esse é um documento, é um relatório de impacto à proteção de dados, que em inglês, né, a gente usa o termo aí DPIA lá, né, cada um fala diferente, né, que é o Data Protection Impact Assessment. E esse documento é um documento muito importante. Na realidade, eu estou bem focado com a Lei Geral de Proteção de Dados, e uma das coisas que eu estou sempre tentando fazer com que as pessoas possam seguir comece a criar esse documento, deixe esse documento um documento vivo, porque esse é um documento que vai conter, né, tudo o que realmente precisa, que você precisa apresentar em caso de auditoria. Inclusive, todos que estão participando aí, eu vou compartilhar com o Hélio depois, né, com o time da MIT, o que deve conter um relatório de impacto. O que você deve fazer, né? O que você precisa colocar lá, né, dentro de um relatório de impacto? E uma das coisas que a gente precisa colocar, né, sem dúvida, e isso aí está muito bem relacionado, tá? Alguns pontos, por exemplo, no artigo 5º, ó, a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados que pode gerar risco à liberdade civis, né? E as medidas de salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Então, olha só que interessante. Estamos falando aí sobre eu, por exemplo, habilitar um sistema de monitoramento do meu file server, do meu SQL, do meu AD, com foco em mitigar riscos. Ele é uma salvaguarda, né? Ele é um mecanismo de controle de segurança super importante, tá? E que vai permitir eu fazer o quê? A geração automática aí de relatórios daquilo que eu estou monitorando. E eu preciso colocar, por exemplo, a descrição dos dados que eu estou coletando, metodologia utilizada na coleta, a metodologia utilizada para garantir a segurança da informação, quais são os mecanismos que eu adotei, né? A própria ferramenta já é um mecanismo de adoção de segurança aí que eu preciso ter, né? Assim como o que ela coletar tem que fazer parte desse documento. Então, ela é muito aderente aí em relação à LGPD, tá? Sem uma solução como essa, eu acho muito difícil, né, você gerar essas informações. Olha um exemplo lindo, que é um dos que eu mais gosto, mas eu sou suspeito também. Mas eu tenho um file server que eu estou auditando. Nesse file server tem dados do RH, tem dados do financeiro, cheio de informações sensíveis, dados pessoais. Olha que legal, eu posso gerar um relatório semanal, toda segunda-feira aqui, ó, em PDF, que eu vou guardar, vou mandar por e-mail, eu posso guardar numa pasta específica para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu sei tudo que está acontecendo, eu sei as pessoas que estão tratando dados. Isso é de extrema importância, tá? Para corroborar com a justiça em caso
de alguma situação. Olha, nós vivemos no Brasil, não é porque teve um vazamento de dados que vocês podem ser acionados, é uma denúncia. Tá? É o que aconteceu agora. A maioria das empresas que já caíram aí, não caíram ainda de ter certos problemas, porque não tem sanções ainda sendo aplicadas, nem nada, mas que já foram acionadas, foram denúncias. Olha, essa empresa não trata certo. O que aconteceu? Auditoria. E é importante a gente ter esse tipo de informação. Olha aqui um exemplo. Eu tenho um grupo aqui de agentes de tratamento, é um grupo fictício, eu usei para criar aqui uma ideia, né, onde pessoas que fazem parte desse grupo tratam, e eu gerei um PDF. Tem uma página só aqui, mas geralmente vai ter muitas páginas, a gente pode modificar, né, essas informações, colocar o logo da empresa, colocar detalhes dos tipos de acesso que as pessoas estão fazendo na empresa. Tá? Seguindo aqui, um outro, olha só que interessante, ele já vem, como eu já mostrei nessa tela aqui, né? Ela já tem aqui, por exemplo, algumas pesquisas que permitem gerar relatório para diversas leis, né? E regulamentações, né? Então, por exemplo, FISMA, por exemplo, né? SOX, e a GDPR, que é muito similar à LGPD. Então, eu posso tirar proveito do que ela já traz aqui, até mesmo para eu ter uma visibilidade daquilo que eu devo tratar. Que às vezes, pessoal, a gente é difícil entrar na mente maligna do atacante, da pessoa que vai fazer um mal. A gente não consegue pensar. A gente tem que pensar em proteger. Quem pensa em atacar encontra várias brechas. Quem pensa em proteger tem uma visibilidade muitas vezes superficial daquilo que realmente ele precisa proteger. Mas para isso está aí a ferramenta para nos auxiliar nesse processo. Então, essa é a ferramenta Change Author de auditoria. Nós estamos acabando. Eu praticamente acabei. Eu vou abrir aqui para vocês poderem fazer perguntas. E se vocês perceberem como nós estamos acabando, a internet aqui ficou muito boa e meu vizinho já parou de fazer o barulho que ele estava fazendo. É isso aí. Para combinar melhor com ele numa próxima. Caramba, você vê como que é, né? É inacreditável. Mas acho que deu para passar bastante coisa. Era rápido mesmo a apresentação, ela era em 40 minutos, eu levei um pouco mais por conta da parada. Mas a ideia era falar um pouco sobre a importância, né, Hélio? Que a gente tem. A ferramenta auxiliar, a gente precisa ter. Precisamos habilitar isso nas nossas empresas. Eu vi aqui a última pergunta, se já está adequada, né? Eu não vou responder aqui. Bastante gente já aí já fez bastante ação, muita gente trabalhando nisso. Vocês sabem que, me permita aqui colocar, eu vejo isso como um ciclo, porque está e nunca está, né? A gente sempre precisa, um ciclo infinito de trabalho na proteção das informações, na aplicação de segurança, né? Treinamento de usuário, monitoramento, gerenciamento, descoberta, é muita coisa. Sem ferramenta fica mais difícil ainda. Então, conte com a gente aí.